Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma Night Diária. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Que você possa aproveitar esse momento para compartilhar essa mensagem e abençoar alguém, amém? Nós estamos aqui todos os dias ao meio-dia, trazendo uma palavra ao teu coração. Sempre vai ter alguém aqui, um irmão, uma irmã, com uma palavra e no finalzinho uma oração, amém? Que você possa ser abençoado nesse momento com a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler uma passagem que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra lá em João 6. João 6, João 6,60. Diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que os lhes disse são espírito e vida. Contudo, algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para onde iremos? Ou para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em, 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 em outra tradução, diz assim: "Só tu tens as palavras de vida eterna". O Senhor colocou essa passagem no meu coração, porque eu estava meditando hoje, né, sobre inspiração, sobre ser inspirado, né, e aí veio ao meu coração, eh, os ambientes, os lugares em que nós muitas das vezes buscamos a inspiração para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, as decisões, para a nossa vida de modo geral. Porque o que a gente vê muitas das vezes são as pessoas assim, resumindo o cristianismo em ir no culto, em ir à igreja. Ser cristão é ir à igreja no domingo. Ser cristão é ir à igreja numa quarta, numa terça, né, durante a semana, participar de um culto de oração, quando vai, né. Então, o cristianismo tem se resumido nisso, mas o evangelho é muito mais do que isso. E a gente vê nessa passagem aqui, nessa leitura, que Jesus veio trazendo, né, pregando ali o evangelho, um evangelho poderoso, um evangelho vivo, demonstrando que com o Senhor ou é tudo ou é nada.
Ou você serve totalmente, ou você se rende porque ele é tudo, né, que nós precisamos, ou então nós não podemos servi-lo. Não tem como servir o Senhor pela metade. E algumas pessoas abandonaram ele ali, né, alguns discípulos, porque a palavra veio confrontando, e muitas pessoas, a gente vai lendo ali, um pouco antes, a gente vê Jesus falando assim, a multidão, né, muitas pessoas seguindo ele ali, muitos estavam seguindo, não era nem por causa de Jesus, no milagre, eles estavam seguindo Jesus por causa dos pães. Então assim, o Senhor estava ali realmente limpando, o desejo do Senhor Jesus era naquele momento limpar o povo. E hoje continua sendo a mesma o mesmo desejo do Senhor de limpar, de nos limpar, né, o evangelho não mudou, a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra, mas, qual é o desejo do nosso coração, né? O Senhor vai agir, à medida que nós nos entregamos, à medida que nós nos rendemos. Se hoje nós olhamos e não vemos manifestação da parte de Deus, pode ser que até que a gente queira, né, deseje culpar o diabo ou até mesmo falar: "Deus não faz mais, Deus não atua mais". A gente vê uma sequidão tão grande, não vê a glória, não vê o poder, não vê a unção sendo derramada como um tempo atrás. Mas aí a gente olha, há um tempo atrás, o que as pessoas desejavam, há um tempo atrás, o que as pessoas queriam, né, qual era o desejo das pessoas ao buscar o Senhor, né, você vê aqui as multidões seguindo Jesus, mas elas não queriam a palavra, elas não queriam Jesus, elas queriam o pão. E hoje em dia as pessoas, a gente vê, sabe, às vezes a gente convida pessoas para, vou dar um exemplo aqui, convida: "Ah, vamos participar com a gente numa reunião, tal, num culto, né". A pessoa fala assim: "Ah, tá bom, se der eu vou", mas você vê ela, às vezes as postagens dela são assim: "Ai, Deus abençoa, Deus me abençoa nesse dia, Deus abençoa a minha semana", sabe, elas querem Deus, mas elas querem Deus para o seu próprio benefício, assim como esse povo aqui, estava atrás de Jesus por causa do pão, estava atrás de Jesus por interesse. Então, Deus se resume nisso, Jesus se resume nisso. E quem deveria trazer a luz, deveria trazer a verdade, quem deveria impactar o mundo, está vivendo dessa maneira, andando atrás do Senhor. Né, tanto aquele que quer só ser abençoado por Deus todos os dias, né, usa Deus para ser abençoado, para abençoar a casinha dele, a famíliazinha dele, o marido, a esposa, os filhos, como aquele que já entregou a vida para Cristo também, infelizmente, tem servido e tem buscado ao Senhor só por causa dos benefícios, por causa daquilo que Deus pode fazer. Não pelo que Deus é. E o Senhor, o desejo dele é que nós venhamos descobrir, assim como Pedro disse. O Senhor quer que nós venhamos descobrir isso, esse lugar, quando ele diz assim: "Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, as palavras de restauração, de mudança, de transformação, de libertação, só o Senhor tem.